Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Justiça para os Oprimidos. Existem alguns textos que vão aparecer aqui no nosso guia de estudos que vão nos dar bases para podermos estudar o tema de hoje. O primeiro deles, Salmo capítulo 9, verso 18. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de desfrutar, ou, aliás, não se há de frustrar perpetuamente. Outro texto que vai aparecer aqui é o Salmo 12, verso 5. Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Salmo 113, verso 7. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. E aqui encontramos outros textos também que você pode ler depois com mais tranquilidade. O Salmo 40, verso 17, vou ler mais esse aqui. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Essa temática do cuidado, da justiça para com os pobres e oprimidos é uma temática muito frequente dentro do Pentateuco. Precisamos pensar um pouco quando lemos qualquer outra parte das Escrituras, tirando o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros são a base sobre a qual todo o restante acaba sendo construído. Nós acreditamos numa revelação que é progressiva. O Espírito Santo de Deus, ele vai levantando profeta após profeta e vai revelando para esses profetas alguns elementos que vão complementando aquilo que havia sido revelado antes. Até porque, se foi o mesmo Espírito Santo que revelou os seus segredos aos seus servos, os profetas e apóstolos, não seria alguma coisa aceitável que para um ele falasse uma coisa e para o outro ele falasse outra. As mensagens bíblicas, elas são complementares de um livro para o outro. Elas não se excluem, elas se complementam. Mas aquilo que os estudiosos bíblicos são unânimes em mencionar é que para compreendermos alguns aspectos, tanto nos profetas maiores, profetas menores, livros históricos, livros poéticos, incluindo os Salmos, nós precisamos entender o que é que foi revelado lá atrás, principalmente no Pentateuco. E quando olhamos para o Pentateuco, nós encontramos uma preocupação bem grande da parte do Senhor Deus com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Ele vai trazer algumas mensagens a respeito dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, e ele vai mencionar que se os direitos dessas pessoas forem, de alguma forma, passados por cima ou forem tomados, que o próprio Deus os defenderia, que ele ouve o clamor do necessitado. Por isso, no contexto bíblico, você percebe essa preocupação com os vulneráveis. Quando vamos para a Bíblia, nós percebemos aqui que Deus demonstra um cuidado e preocupação especial pela justiça em relação aos diferentes grupos vulneráveis. E aqui no livro dos Salmos, nós encontramos menções a pobres, necessitados, oprimidos, órfãos, viúvas, estrangeiros. Tanto que esse eco, ele vai lá para trás, para o Pentateuco, como eu mesmo mencionei. Se você der uma olhada só em Êxodo, no capítulo 22, versos 21 a 27, veja o que o texto vai dizer. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se de teu próximo tomares penhor, a sua veste lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, e a veste do seu corpo com que se deitaria? Será, pois, que quando clamarem a mim, eu ouvirei, porque eu sou misericordioso. Você percebe que
esses clamores eles vão aparecer lá atrás. E nos Salmos, de forma repetitiva, essa expressão pobres e necessitados, elas vão aparecer. Que não se limitam simplesmente à questão da pobreza material, mas significa também a vulnerabilidade e o desamparo. E ao mesmo tempo a proximidade que o Senhor Deus tem com todas essas pessoas. Portanto, de alguma forma, aquilo que os salmos vão lançar eco para nós é de que Deus, ele cuida dos desfavorecidos. Quando você vai, por exemplo, para o Salmo 41, versos 1 a 3, veja bem o que ele vai dizer. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia mau. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, e tu lhe afofas a cama. Veja, é uma promessa, bem-aventurado ou feliz o que acode ao necessitado. Quando você continua olhando para o Salmo, você vê essa mesma repetição acontecendo em vários outros lugares. E não é apenas no livro dos Salmos. Há uma coisa muito interessante que vai aparecer, o último parágrafo que aparece no nosso guia de estudos, que mostra essa mesma verdade que aparece tanto no Pentateuco quanto também nos Salmos, que vai ser reapresentada agora no contexto do Novo Testamento. Em sua graça, olha o que o texto diz, em sua graça nosso Senhor se identificou com os pobres, tornando-se ele mesmo pobre para que, por meio da sua pobreza, muitos se tornassem ricos. A riqueza de Cristo inclui a libertação de toda opressão trazida pelo pecado, e ele nos promete a vida eterna no seu reino. Jesus Cristo cumpre as promessas dos Salmos como juiz divino, que julgará todos os maus tratos aos necessitados, bem como a negligência do dever para com eles. E é tanto que quando você vai para Mateus no capítulo 25, versos 31 a 46, o próprio Cristo pinta um quadro vívido do momento da sua vinda, mencionando que aqueles que desprezarem os doentes, as viúvas, os órfãos, os presos, os necessitados, que o Senhor Deus vai olhar para eles e vai dizer, eu não vos conheço, porque quando tive fome, estava nu, estava preso ou enfermo, vocês me ignoraram. E então eles perguntarão, os perdidos, quando nós te vimos numa dessas situações e agimos dessa forma? E a resposta do Senhor vai ser, quando vocês fizeram ou deixaram de fazer essas coisas a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Veja, quando você olha para isso, você percebe nitidamente que Deus olha para todos. E quanto mais vulneráveis são os seres humanos, mais a promessa de Deus é intensa no sentido de cuidado, de amparo em todas as circunstâncias. Que promessa maravilhosa. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, pela certeza que temos de que tu cuidas de todos, mesmo daqueles em situação de vulnerabilidade. Pedimos que nesse momento o Senhor esteja com aqueles que oram comigo e que se sentem dessa forma, que tu possa ser para eles um socorro. Mas abençoa-nos a nós também, que estudamos essa lição e muitas vezes viramos os olhos daqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Viramos o rosto. Nos ajude a podermos cuidar dos nossos irmãos e irmãs. Pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amanhã continuaremos o nosso estudo da semana e o nosso tema será: até quando julgarão injustamente? Eu estudo a lição. E você?